Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa fatia de pão de forma e esse ovinho para colocar em cima. O alfacinho aqui do começo, que tava aqui no começo do vídeo também, ele eu ensinei no vídeo do hambúrguer. Então, se você quiser pôr um alface, o ovinho, aí você vai no vídeo do hambúrguer, que lá eu ensino a fazer o alface. Nesse vídeo eu vou ensinar a fatia de pão de forma e o ovo frito. Vamos lá? A gente vai começar pela fatia de pão de forma. Então, a gente vai vir com o fio chantilly. Eu trabalho em ponto square também, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Fiz aqui minhas 17 correntinhas. Agora, a gente vai pular a primeira e fazer 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fiz aqui os 16 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 14 carreiras de ponto sobre ponto. Toda vez que você for iniciar uma nova carreira, você sobe uma correntinha no final do trabalho e aí você vira. Então, você sobe uma correntinha, vira, faz os 16 pontos baixos, no final sobe uma correntinha, vira de novo. Então, é assim, a gente vai trabalhar com carreiras de vai e vem, vai e vem. Então, eu vou subir minhas 14 carreiras de ponto sobre ponto e já volto. Fiz aqui minhas 14 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer uma correntinha e virar o trabalho. Agora, a gente vai fazer 2 aumentos, um aumento, 2 aumentos, 12 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e finalizar a carreira com mais 2 aumentos. Um aumento e 2 aumentos. 2 aumentos aqui no final da carreira. Agora, a gente vai subir a correntinha, virar. E agora, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nessa carreirinha, a gente ficou com um total de 20 pontos. Agora, a gente vai subir 2 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho. Aqui no início dessa carreira, a gente vai fazer 2 diminuições. Como eu vou fazer essa diminuição? Só pulando um ponto de base. Pulei esse aqui, faço o ponto baixo no seguinte. Aqui eu já fiz uma diminuição. Vou fazer a segunda. Pulo esse ponto de base, faço ponto baixo no ponto seguinte. Fiz 2 diminuições. Agora, a gente vai fazer 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, a gente vai subir uma correntinha, virar o trabalho. No começo dessa carreira, a gente também vai fazer 2 diminuições, do mesmo jeito.
Pulo um ponto de base, ponto baixo no ponto seguinte. Fiz a primeira diminuição. Pulo um ponto de base, ponto baixo no ponto seguinte. Fiz minha segunda diminuição. Agora, a gente vai finalizar a carreira com 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora, a gente vai virar o trabalho. Não precisa subir uma correntinha dessa vez, só vira o trabalho. E aqui a gente vai fazer uma carreira só de diminuições. Aquela diminuição do mesmo jeito, pulando o ponto de base. Então, a gente vai pular um ponto de base e fazer um ponto baixo por toda a carreira. Vou pular esse ponto e fazer um ponto baixo aqui. Uma diminuição. Pulo esse e faço ponto baixo no ponto seguinte, até o final da carreira. Pulo esse, faço aqui. Pulo esse, faço aqui. Pulo esse, faço no seguinte. Pulo esse. Pulo esse, faço no outro. Pulo esse e faço aqui no outro. Aqui a gente terminou a carreira com um total de 8 pontos nessa carreira, ficou. Estica bem, que aqui fica bem arroxado o trabalho, aí você estica pra acertar. Agora, a gente vai virar o trabalho sem subir correntinha novamente, não sobe a correntinha. E a gente vai fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no último ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente encerra o fio. Estica bem o trabalho, para não ficar emborcado. Ó. E aí, a gente arremata esses fiozinhos aqui. Vou arrematar esse primeiro e o último. E volto pra gente fazer a beiradinha do pão. Arrematei já. Agora, a gente vai vir com fio marrom, a gente faz um nó corrediço. E vamos introduzir ele na metade da parte de baixo do pão, ó. Mais ou menos no meio da parte de baixo. E aqui a gente faz uma correntinha para iniciar. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. A gente faz uma correntinha para iniciar. Aqui eu já vou fazendo os pontos e já arrematando esse fiozinho do início. Então, a gente vai fazer um ponto marrom em cada ponto de base do pontinho cor do pão. Quando eu chegar nas quinas do pão é que vai mudar isso. A gente vai chegar na primeira quina do pão e eu vou mostrar como a gente vai fazer. O segredo tá nisso, pra ficar um formato mais bonitinho. Aqui a gente já chegou no ponto da primeira quina do pão. A gente vai fazer 3 pontos baixos dentro da mesmo buraquinho, dentro do mesmo ponto de base. Ó, fiz 3 pontos baixos dentro do mesmo aqui na quina. Agora, a gente vem pra lateral do pão. Fazendo um ponto em cada espacinho na lateral também. Aqui você vai fazendo, não tem uma contagem exata, é só ir fazendo um ponto em cada espacinho. Quando chegar nas laterais da parte de baixo do pão, fazer aumentos e nas laterais de cima também. Quando chegar mais ou menos aqui, ó, antes de fazer a volta do pão, ó, já nesse buraquinho aqui, antes de fazer essa volta maior, aqui a gente já começa a aumentar. Então, a gente vai fazer aumentos desde aqui até o meio da parte de cima do pão, mais ou menos. Ó. Vou fazendo aumentos aqui, em toda a voltinha da parte de cima.
fiz aumentos desde essa parte lateral até toda a curva. Quando chegar quase no meio, a gente vai fazer mais ou menos uns 4 pontos sem fazer aumento. Ó, 1, 2, 3, 4. Vou fazer 5. Mais ou menos uns 5 pontos aqui no meio sem fazer o aumento. E já vou iniciar o aumento de novo. Até dar a volta na outra lateral do pãozinho. Aí, aqui eu já acabo os aumentos, ó. Então, eu vim com ponto sobre ponto. Na quina aqui, eu fiz 3 pontos no mesmo. Vim com ponto sobre ponto até mais ou menos aqui. Fiz aumento até fazer toda essa curva do pão. Fiz uns 5 pontos aqui em cima sem aumento. Voltei com aumento de novo na outra lateral. E aqui, a gente continua fazendo normal, não faz mais aumentos nessa última parte aqui. Até chegar na última quina do pão, que é a quininha de baixo. E aqui é só ponto sobre ponto. Cheguei aqui na última quininha do pão, vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aqui foi o nosso último aumento. Agora, a gente finaliza a parte de baixo do pão com ponto sobre ponto. Aí, aqui onde a gente fez a primeira correntinha, a gente entra no meio dela e faz um ponto baixíssimo para encerrar. Aqui, ó. Agora, aqui é só encerrar o fio marrom e arrematar ele. Ó. Como ficou bonitinho o nosso pãozinho ou nossa torradinha. Aqui a gente já fez o pãozinho. Vou arrematar esse fio marrom e a gente já vai começar a fazer o ovo. Então, vamos lá. Para fazer o ovo, a gente começa aqui com um fiozinho amarelo. A gente vai fazer 8 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, a gente fecha o anel mágico. Agora, a gente faz uma carreira só de aumentos. Um aumento. Aí, aqui eu já vou colocar o marcador para não me perder. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. 7 aumentos. E 8 aumentos. Fiz aqui meus 8 aumentos. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Peraí que caiu o LED aqui. Fiz minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, aqui a gente já terminou a gema do ovo. Eu vou encerrar o fio amarelo e vou finalizar com um ponto baixo falso. Se vocês não souberem fazer o ponto baixo falso, eu vou deixar o link dele aqui no vídeo, na descrição, porque eu já ensinei ele aqui no canal e é bem facinho de fazer. Vou fazer meu ponto baixo falso para encerrar com fio amarelo e volto pra gente continuar com fio branco. Agora, a gente vem aqui com fio branco, faz um nó corrediço e a gente vai inserir ele aqui
pegando somente a alcinha de trás da gema do ovo, ó. Só a alcinha de trás. Que a gente vai fazer toda essa carreira pegando somente a alcinha de trás dos pontos. Aqui a gente faz uma correntinha para fixar o fio e essa correntinha já conta como o primeiro ponto. Então, em toda a volta, a gente vai fazer aumentos pegando somente a alcinha de trás. Então, como eu fiz a correntinha nesse ponto, eu faço mais um. Aí, aqui eu já conto como um aumento. No ponto seguinte, pegando só a alcinha de trás, outro aumento. Então, a gente vai fazer aumentos em toda a volta, pegando somente a alcinha de trás. Vou fazer minha carreira de aumentos e já volto. Fiz aqui minha carreira de aumentos, pegando só na alcinha de trás, ó. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou vir com a agulha dentro daquela primeira correntinha. Aquela correntinha que a gente fez para iniciar o trabalho, porque ela vai contar como um ponto. Fiz aqui um primeiro ponto da carreira. A gente vai fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz meus 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 7 meio ponto alto. 1 meio ponto alto. 2 meio ponto alto. 3 meio ponto alto. 4 meio ponto alto. 5 meio ponto alto. 6 meio ponto alto e 7 meio ponto alto. Se você tiver dúvida em como fazer o meio ponto alto, tem vídeo aqui no canal também ensinando. Agora, a gente termina a carreira com 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Que a gente terminou essa carreira. Agora, a gente vai seguir uma sequência de 3 pontos baixos e 3 aumentos de meio ponto alto por toda a volta. Então, vai ser essa a sequência. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e agora 3 aumentos de meio ponto alto. 1 aumento de meio ponto alto, 2 aumentos de meio ponto alto e 3 aumentos de meio ponto alto. Fazer mais uma vez a sequência. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e agora 1 aumento de meio ponto alto, 2 aumentos de meio ponto alto e 3 aumentos de meio ponto alto. Então, a gente vai fazer essa sequência até o final da carreira. No final da carreira, vai sobrar 2 pontos e eu volto para mostrar como a gente termina essa carreira. Aí, aqui sobrou 2 pontos no final e para terminar a carreira, a gente faz mais... A gente termina com mais 2 aumentos de meio ponto alto. Só para terminar essa carreira, que sobrou 2 pontos. Então, 2 aumentos de meio ponto alto. Então, vamos lá. A gente fez toda a volta. No finalzinho da carreira, a gente fez 3 pontos baixos, 3 aumentos de meio ponto alto. Aí, sobrou 2 pontos. Nesses 2 pontos que sobraram, a gente faz mais 2 aumentos de meio ponto alto. Agora, a gente vai para a última carreira. E aqui na última carreira, a gente vai fazer, no início, 3 aumentos de meio ponto alto. Um aumento eu já fiz aqui, ó. 3 aumentos de meio ponto alto. 1, 2 e 3. Comecei aqui a carreira com 3 aumentos de meio ponto alto. E aí, eu termino de dar a volta na carreira em ponto baixo. Ponto baixo agora.
vou terminar de fazer a volta aqui na carreira com ponto baixo. Por que que eu intercalo meio ponto alto com ponto baixo? Para ficar as ondulações do ovo. Então, eu vou terminar de dar a volta na carreira em ponto baixo e já volto. Terminei aqui a volta, aqui a gente já terminou o ovinho. Eu vou encerrar e finalizar ele com ponto baixo falso e arrematar e volto para mostrar para vocês. Finalizei aqui o ovinho, olha ele do outro lado. E aqui tá pronto o nosso pão com ovo. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você fez essa receita, me marca no Instagram, me marca aqui, comenta, se inscreve, compartilha. E então é isso, um beijo.